Para você ter uma ideia, a minha história na Marinha começou de uma forma assim muito especial, porque eu tenho avós militares, bisavós militares, tataravós militares, mas não tenho, meu pai não foi militar. Então a família toda tem histórias e tal. Meu avô era, por parte de pai, veio de soldado, chegou até tenente na Força Aérea, mas era da aviação militar. E ele conhecia todo o avião, que naquela época o cara conhecia tudo mecânico, né? E meu avô, por parte de mãe, fez academia de realengo, que antigamente era realengo. Então eu poderia ter ido para o exército, né? Mas a minha escolha, vamos dizer assim, pela Marinha foi uma coisa assim muito inusitada. Em 1971, eu fui no desfile de 7 de setembro. E o meu pai, naquela ocasião, arrumou para que a gente visse o desfile numa arquibancada que ficava montada ali do lado do Campo de Santana, em frente ao Panteão de Caxias. Naquela época, o desfile era aberto pelas escolas militares. O desfile de 7 de setembro era um desfile militar, né? Hoje em dia é cívico-militar, mas quem abriu o desfile eram as escolas militares e a Marinha abria primeiro, a Escola Naval. E foi uma coisa assim impactante demais, porque a Marinha vinha, aquele azul bonito, parece até Paulinho da Viola, né? Foi um rio que passou em minha vida, né? Ele fala isso, e foi exatamente isso. Quando os aspirantes de 1971, eu devo ter até muitos amigos dessa turma que estavam lá naquela época, né? Gritaram, Brasil, Marinha! Eu falei, mamãe, é para lá que eu quero ir. E eu conto essa história para todos quando eu faço palestras de escolha de opção de corpo, fiz muitas palestras. E ali eu decidi trilhar um caminho. Como meu pai não era militar, e eu queria trilhar pelo colégio militar, porque foi a casa que meus avós estudaram, meus tios-avós, e eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que também estudou no colégio militar. O colégio militar, naquela ocasião, abria vagas para a Marinha, para o Exército, para a Aeronáutica, desde que você fosse um bom aluno. E eu decidi fazer o caminho de ir para o colégio militar, mas não abriu para concurso para filho de civis no colégio militar do Rio de Janeiro. E eu tive que optar, eu ia para Belo Horizonte e eu ia para Salvador. E a vida é feita de escolhas, né? Eu talvez, se eu tivesse ido para Salvador, eu pudesse ter sido campeão mundial de surf, porque o colégio militar ficava em frente à praia. A praia, é verdade. O pessoal fugia, tudo a vida são escolhas, né? Uhum. Eu escolhi Belo Horizonte, entrei em 74, na quinta série, e em 78 eu obtive o êxito de ir para o Colégio Naval. Uma média muito boa, eram 20 alunos dos colégios militares todos, acho que um total de 10, da oitava série, e a minha média era a quinta média, nós ficávamos no alojamento 3. Não vou contar a história do Colégio Naval, mas naquela época era bem interessante, assim, em termos de recepção dos alunos mais antigos, vamos assim dizer. Os alunos mais antigos nos tratavam carinhosamente. Os calouros, né? Os calouros. Mas eu vinha de 4 anos de colégio militar e aquilo ali era o desejo, o baixão do meu coração. Então, tudo para mim era muito bom. A comida da Marinha era uma delícia. A comida do colégio militar, não posso dizer, nem dizer que eu espio no prato que comia, né? Mas o colégio interno, o colégio militar era uma bandeja. E era um bandejão, rapaz, assim, e os caras lavavam, a gente jogava a comida fora depois que terminava, eles molhavam na água quente, molhavam na água fria, passavam uma escova e estava aí. Então era gordurado. Quando eu cheguei no Colégio Naval, tinha prato, e comidas boas, e sobremesas, 1000 folhas, olha que delícia. Só que o aluno do primeiro ano tinha direito a 250 folhas, 750 o veterano pegava. Bom, enfim, o fato é que o Colégio Naval, eu comecei a pensar efetivamente se queria ficar na Marinha. Porque, como é que eu vou dizer, eu era um cara assim todo na marca, né? Sempre tudo certinho. Tinha sido graduado no colégio militar, tipo oficial aluno, né? E eu pensei, pô, será que eu estou certo? Aí eu conheci os fuzileiros navais, porque eu não conhecia os fuzileiros navais. E aí tinha lá os oficiais, que eram um capitão-tenente Douglas, que era muito antigo, né? Foi o primeiro ano, ele tinha uma postura diferente dos oficiais todos que estavam lá. E depois eu fui fazer um Grêmio Anfíbio, né? E fui para o Batalhão Toneleiro. Aí já era. E eu me apaixonei. Até escrevi um artigo no Anfíbio que saiu recente sobre essa nossa ida lá, a história do nosso companheiro que depois veio a falecer. Santos Pereira estava lá e nós escolhemos, eu com certeza naquele campo, Santos Pereira, Santos Barbosa, escolhemos lá no campo de 1980 ou 79, nós escolhemos realmente continuarmos na Escola Naval, irmos para a Escola Naval já decidido a ser fuzileiro.